Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Muitas vezes os meliantes são capturados, mas depois, enfim, recuperar as peças é que é às vezes muito difícil. 19 de outubro de 2025, uns ladrões entram pelo Museu do Louvre às 9 e pouco. Tinha o museu acabado de abrir, o mais famoso, o mais antigo e o maior museu do mundo. E vão lá e, apesar das 1.300 câmaras CCTVs de vigilância do museu, com a fama dos 9 milhões de visitantes, 403 galerias, vão a esta Galeria Apolo e toda a gente consegue filmar, as pessoas estão evacuadas, mas há quem consiga filmar este roubo, este assalto às joias que estavam no Museu do Louvre. De facto, 8 joias inestimáveis que em 8 minutos desapareceram. Hoje vamos falar de roubos em museus, sobretudo isso com o nosso gemólogo, nosso especialista residente em pedras preciosas, Rui Galopim de Carvalho, ele que é consultor em educação gemológica, que tem 30 anos de experiência no estudo de pedrarias em artefactos de interesse histórico nos museus nacionais e nas coleções da Igreja. É autor de inúmeros artigos e alguns livros sobre a matéria. A última vez que cá teve foi para falar, Rui, do teu Gimpédia, não é? Gimpédia, sim. Que é um livro que tu fizeste em inglês sobre um livro grande. Quantas páginas são? 700? 700 e muitas. Com muitos verbetes sobre pedras, tudo que é pedras preciosas e ouros e diamantes e portanto, um mundo de coisas. Já o teu pai tinha feito uma enciclopédia tinha feito geologia, um dicionário de geologia. Dicionário de geologia, isso. E depois ele diz que eu lhe copiei tudo e que acrescentei umas páginas e que fiz um glossário de geologia. O extraordinário pai, António Galopim de Carvalho. Muito bem, tu foi há um ano e meio que estiveste aqui a apresentar esse Gimpédia e hoje falamos um bocadinho destes roubos de joias. Porque de facto até a Netflix já tem, Rui, um documentário sobre este roubo que aconteceu em Paris, em outubro, em 19 de outubro passado. Nunca foram recuperadas estas joias, mas parece que já estão 3 dos 4 ladrões já estão presos, mas nunca conseguiram, ainda, talvez falte o cabecilha, ainda não sabem onde é que elas estão. Uma coisa cuja saída foi um bocadinho a trouxa-mocho, mas como é que é possível no Museu do Louvre acontecer uma coisa destas? Qual é o teu sentir disto? Enfim, é um murro no estômago para quem gosta de joias, para quem gosta de cultura, para quem gosta de herança cultural e artística. De facto é mais isso que prevalece do que outra coisa qualquer. Enfim, Paris já tem alguma tradição longa em roubo de joias. Talvez aquela primeira grande situação onde joias da coroa foram roubadas com grande pompa foi em 1792, no Gare de Meubles de La Couronne, em Paris. Exatamente, no local onde agora é o Hotel de la Marine, onde aliás inaugurou há pouco tempo uma grande exposição de joias da coleção Altani, da coleção soberana do Qatar, e já nessa altura foram roubadas muitas joias que eram da coroa francesa. Muitas delas foram recuperadas, outras completamente perdidas, outras interpretamos, a comunidade científica interpreta como se já estão encontradas e transformadas noutra coisa. Portanto, não é a primeira vez que peças daquela importância desaparecem em Paris. E, aliás, antes do roubo das peças no Louvre, houve também no Musée Cognac Jay, em 2024, penso que em novembro de há 2 anos. Portanto. Havia lá uma exposição chamada Luxo de Poche, ou seja, luxo de bolso, em que estavam muitos objetos decorativos pequenos, como pequenas caixas de rapé, caixas de tabaco, olha, parecida com aquela que temos aqui na Ajuda, cheia de diamantes. A nossa, de facto, é uma das melhores do mundo. Encomendada por Dom José, não foi? Logo a seguir ao terremoto. Exatamente, e que é considerada uma das altura mais ricas e mais extraordinárias. Tu falaste neste programa que fez a SIC, a Opto, sobre uma série de programas chamado Brilhante, e então logo o primeiro é dedicado a esta caixa de rapé, que é de facto uma joia, está assinada e tudo pelo joalheiro do rei. Que era o Jacquemin. É extraordinário. Não foi ele que a fez, foi o ateliê dele que a produziu, mas foram roubadas 7 caixas deste museu em Paris. O roubo também implicou alguma violência, enfim, depois as pessoas não se metem com pessoas violentas, acabam por não... Enfim, os funcionários não são pagos para fazer frente a Sim, aqui no Louvre então nem sequer tinham armas nem nada, só os walkie-talkies e falaram uns com os outros e houve o alarme. Das 7 caixas que foram roubadas, passado um ano,
ainda há poucos meses, 5 foram recuperadas. Ou seja, há aquela esperança das peças do Louvre, enfim, peças de grande valor artístico, mas cheias de pedras e de metais preciosos, que porventura poderão ainda estar inteiras, não é? E não terem sido desmanchadas, porque estas 5 caixas recuperadas, passado um ano daquele roubo, aquele roubo que houve em Paris, foram recuperadas intactas. Caixas que, olha, umas do Museu do Louvre, outras da coleção da coroa inglesa, outras de uma coleção que está em depósito no Victorian Albert Museum, que se chama The Gilbert Collection. Que são, de facto, são caixas de rapé. E são também os sítios que têm as melhores joias mais guardadas. Portanto, há essa esperança. Muitas vezes os meliantes são capturados, mas depois, enfim, recuperar as peças é que é, às vezes, muito difícil. Estás contente porque eu deixei de falar imenso tempo? Primeira vez que eu consigo falar 5 minutos e que, de facto, o programa vai-se começar a chamar só convidado, porque o convidado já não é um extra. Já de facto já fala. Se não fosse a amizade do Zoom, já estavas a gravar uma coisa para ir na TSF ou não, André. Bom, olha, então muito bem, falaste deste museu Cognac-Jay, no centro de Paris, estas 7 roubadas, 5 peças foram recuperadas, foi em novembro de 24, portanto, pronto, já fez um ano e pouco. Em pleno horário do público, estes 4 ladrões encapuçados que entraram com machados e tacos de beisebol e conseguiram roubar isto, é impressionante. Mais de 1 milhão de euros destes milhares de diamantes que estavam nestas caixinhas, que algumas foram recuperadas, agora no Museu do Louvre não tiveram essa sorte. Começaste a falar neste Garde-Meuble de La Couronne, em Paris, mas atenção, isto foi em setembro de 792, estávamos em pleno período da Revolução. Tal e qual. Portanto, este saque das joias da coroa francesa. E não foi num dia, o roubo foi acontecendo ao longo de vários dias até que se deu por isso. Durante vários dias elas foram roubadas, escondidas, desmontadas e dispersas. Passou muito despercebido este roubo, Paris estava em polvorosa, como a gente sabe. E entre elas havia o diamante Regent, o Réjon, o que é que era? O Le Réjon, que foi recuperado e que estava em exposição no Louvre e, curiosamente, quem fez o roubo não foi nem buscar... Agora? Estava. O Le Réjon, que é um diamante enorme. Ele foi encontrado num telhado, não sei se sabias, no telhado, foi encontrado num telhado depois do roubo de 792. Foi extraordinário. Encontraram, a polícia encontrou, provavelmente alguma dica de algum dos ladrões. É um diamante lapidado entre 1704 e 6, não me falha a memória. Impressionante. Com 140 quilates, de facto é um diamante enorme, como outros tantos que foram recuperados. E também nesse roubo do Garde-Meuble. Estava agora no Louvre, não sabia. Estava. Agora não está, não é? Agora estão todos protegidos, estão todos dentro de uma caixa. Como outras pois peças... Agora saíram, diz que as joias que estavam lá nesta galeria Apollon, que tinha no fundo feita por Luís XIV, sim, que é linda para ter com estas vitrinas, aliás, que é a mais bonita caixa de joias do mundo, talvez, feita por Luís XIV, para abrigar as joias da coroa, que já não tinham muitas, houve uma altura em que... Sim, em 1887 o que é que foi, ou 7? Foram, por razões políticas e com uma decisão muito controversa, o Estado francês decidiu vender uma quantidade significativa das joias que pertenciam à coroa francesa. Já a França era uma república, mas elegeu algumas e distribuiu-as para alguns museus, nomeadamente o Museu do Louvre, o Museu de História Natural que está em Buffon, ao pé da universidade, e também no Museu da Escola de Minas. E esses 3 museus ainda tinham elementos e coisas que pertenceram às outras. As outras foram vendidas. O Estado francês... Estamos a falar em 77 mil joias da coroa. Decidiram vender, como também o Charles regime Tiffany, bolchevique também vendeu uma série de coisas. Portanto, Diz que o Tiffany, Charles Tiffany, este homem existiu. O fundador da casa Tiffany. Comprou 1/3 dessas joias e vendeu-as depois a ricas americanas, diz a net. Tal e qual. E o Louvre tem vindo a tentar comprá-las de volta. E de facto muitas dessas peças foram recuperadas já depois do roubo, portanto, do roubo não, dessa venda pública das peças. Curiosamente, algumas das nossas peças que estão na ajuda, também foi o Estado português que as comprou. No Museu do Tesouro Real ou na Palácio? Sim, aos herdeiros do Dom Miguel, por exemplo, aquela peça grande do Tesão de Ouro, era uma peça que pertencia ao acervo do Dom Miguel e que o Estado português comprou.
aos herdeiros não nos sabia. anos 40. Portanto, não, a peça estava cá, estava dentro da caixa junto com as outras peças. Portanto, tem um estojo à série ainda. E É muito bonito quando essas... Também há a custódia, há uma das nossas custódias grandes, não sei se é da Patriarcal, é da bem posta. que tem o estojo o ainda, que é estojo lindo, é e uma quando é joia, mostrada sim. com isso ao lado, é O muito estojo bonito. é uma joia naquela custódia da bem Só posta, o que está no próprio Museu da estojo Arte é Antiga, Neste momento o museu está fechado para Em obras obras, do PRR. Já agora também a Gulbenkian também está fechada. Temos uma série de museus fechados em Lisboa. Pois é. Há sempre enfim, alternativas. Nunca recuperadas, então, estas peças, aconteceu este roubo, portanto, esses ladrões, toda a gente sabe, toda a gente viu, depois nas notícias, com esta escada mais giros, que chegaram a uma janela, tem lá uma câmara de CCTV, mas lá estava apontada para o outro lado, e não para o lado da janela, rebentaram aquilo com reverbadoras e não sei o que mais, o vidro, mesmo das vitrinas, é à prova de bala, não sabia, mas é um vidro especial e reforçado, claro, tiveram ali dificuldade em abrir aquilo, sabiam muito bem o que roubar, havia para aí 4 vitrinas, eles foram a 2, sabiam que numa delas, por exemplo, estava a coroa do Luís XVI, não me engano, que é toda falsa. Toda, sim, não tem... Mas já desde essa altura, desde o século XIX, que as pedras boas não estão lá representações de... Quer dizer que foram roubadas? Tem algumas pedras boas, mas são as mais pequenininhas, sem significado. Agora o resto são pedras sem grande valor gemológico ou valor comercial, Sim. Agora a peça tem um valor histórico imenso. Isso é que é, pronto, isso é tal história. Há muitos destes roubos que depois ou derretem ou partem, e Claro. É mais o valor sentimental para um ladrão, Histórico, que é ouro, ou é um simbólico, diamante, claro, ou é matéria-prima. Pronto, não é? Portanto, 2 expositores, 8 joias, no valor de 88 milhões de dólares, sim, 800 e tal milhões de dólares, 88 milhões de euros. Não tocaram na coroa de Luís XV, que falámos, que é toda falsa. 8 histórias inestimáveis. Tu conhecias estas pedras? Tinhas visto ao pé alguma vez? Cada vez eu passei... Estes brincos... Eu passava vergonha, não é vergonhas, mas tantas vezes que eu fui lá, eu passava literalmente, não digo horas, mas muito tempo à volta de cada vitrine. E filmava, e via, e ampliava, e enfim, como depois há sempre aquela cortesia dos outros visitantes também querem ver, portanto Claro. eu afastava-me, deixava-os ver, depois aproximavam-me outra vez. Eu não faço ideia, se eu também não sou tido como algum dos suspeitos, porque eu passava horas a olhar para as peças, porque eu queria ter atenção aos estilos de lapidação, às cravações, claro. E hoje em dia os telefones permitem aumentar imenso as nossas imagens que vemos, e portanto temos uma belíssima observação, e as peças estão próximas do observador. E eram portanto, de facto muito boas. Eram de Próximos facto ao observador, que tem a ver com esta casa. Claro. Eram de facto extraordinárias. Eram estas de facto peças. extraordinárias. Muito boas. Aqueles E brincos antigas. com diamantes. E as lapidações dos diamantes eram lapidações muito antigas. Há 2 diamantes que pertenciam à coleção do cardeal Mazarino, que são 2 desses diamantes dessa coleção famosa, de que o espelho de Portugal, que era o espelho de Portugal é um diamante, não é? É um diamante, também foi subtraído no Garde-Meuble. Há um modelo em chumbo desse diamante que pertence do rei Dom Manuel, mas depois acabou em Paris, no Museu de História Natural de Paris. Há lá esse modelo, enfim, o diamante desapareceu. Se não me engano, foi outro roubado. Mas esse cardeal Mazarino depois deixou vários diamantes à coroa francesa, 2 deles, enfim, agora desapareceram. Normalmente isto desapareceu. Tu dizes que o que acontece... entretanto, esta saída foi muito acidentada, esta saída dos 4 ladrões, 2 que estavam lá dentro e 2 que ficaram em scooters cá fora à espera deles, deixaram 150 amostras de ADN, entretanto já foram identificados e, portanto, as pessoas foram presos. Como dizia alguém no documentário da Netflix, a arte não está tanto em roubar, mas em vender, porque é difícil vender uma coisa destas. Isto é, às vezes há casos destes roubos famosos em que as peças ficaram enterradas um tempo, ou escondidas, como a outra estava no telhado. Eles podem deixar que isto tudo acalme ao fim de 1, 2 ou 3 anos e depois as coisas podem aparecer. O que tu dizes é quando é joias, normalmente, não ouro, que isso é derretido e acabou. Mas quando é pedras, podem ser partidas e desmontadas? Vou-te contar uma história que também tem o centro em Paris. Nesse roubo do Garde-Meuble foi roubado também o grande diamante azul da coroa francesa, que era um diamante com uma forma mais ou menos triangular, um diamante azul relativamente escuro. O azul é mais ou menos raro, não é? É muito raro. Diamantes azuis são das coisas mais raras que existem. E este estava documentado como vindo da Índia, foi até um famoso comerciante de pedras chamado Jean-Baptiste Tavernier, que foi 6 vezes à Índia. Imagina o que é no século XVII ir 6 vezes à Índia. Exato. É extraordinário. Enfim, hoje em dia pegamos no avião, já lá estamos. Mas de 6 vezes o homem lá foi para comprar coisas de luxo para vender depois à clientela europeia. E esse era um desses diamantes que estava na coroa francesa já há muito tempo. E foi roubado.
nunca apareceu. Estamos a falar de 1792. Em 1820, mais ano menos ano, houve uma pedra de cor parecida, mas mais leve, mais pequena, que a peça original tinha 67 quilates, mais coisa, menos coisa, e esta tinha 45. E apareceu no mercado de Londres um diamante azul escuro, mas que tinha uma forma diferente e foi tida como uma joia nova. Sim. E se recuarmos 200 anos, a partilha de informação não é como agora, não temos telefones, não temos memória visual das coisas e, portanto, só porventura alguma elite cultural é que saberia que houve 20 e tal anos atrás um roubo de uma determinada pedra com certas características e essa pedra passou quase despercebida. Essa pedra, entretanto, foi vendida e revendida várias vezes. Acabou em várias famílias que até supostamente dizem que tiveram muitas desgraças, mas isso maldição. Exatamente, como maldição. E hoje em dia é a pedra central das visitas gemológicas do Museu da Smithsonian em Washington, do Natural History Museum da Smithsonian em Washington. Este diamante chama-se Diamante Hope. E há coisa de 10, 15 anos, a comunidade científica conseguiu estabelecer uma relação direta entre o diamante que foi roubado, que também há, também há um modelo em chumbo, com este diamante relapidado. Portanto, foi mesmo o partido, digamos assim. Tal e qual. Portanto, o diamante inteiro, está se fosse conhecido, ninguém compraria. Quer dizer, ou comprariam, se quisessem mantê-lo escondido para sempre, mas hoje em dia há estas peças que são roubadas, são sempre todas documentadas, sabe-se o que é. Portanto, os antiquários e pessoas com dinheiro no mundo as peças com valor histórico-artístico estão documentadas, ainda para mais documentadas, fotografadas, medidas, pesadas, portanto há muito mais informação. Talvez conseguiu saber-se que devia ter origem naquele... Porque esse diamante... Os diamantes, por exemplo, hoje o tema era muito esse, têm um ADN. Tu consegues estudar um diamante e saber que é exatamente o mesmo que apareceu há 100 anos de uma joia? Se não tiver a mesma forma e se não tiver... Não. Há maneiras de conseguir perceber que se conseguires documentar com uma técnica parecida com as nossas TACs quando vamos ao médico, que também é uma forma de tomografia por raio-x, em que se documenta os pequenos defeitos cristalinos que aquele cristal tem. Tem uma determinada geometria. Fotografas aquilo a 3 dimensões, digamos assim. Sim. Imagina que relapidas aquela pedra e se voltares a fotografar a 3 dimensões com a mesma técnica um outro objeto, hoje em dia então com ferramentas de inteligência artificial consegues perceber que é a mesma. Portanto, uma impressão digital, pronto. Com essa comparação é absolutamente possível e perfeito. É uma técnica que se faz hoje em dia, que se chama microtomografia de raio-x. Antes era para pedras pequenas, hoje em dia podem ser para pedras bastante maiores, em que se consegue documentar com rigor o interior de uma pedra. Aliás, há muitas pedras que vêm do Botsuana. Botsuana é um dos maiores produtores mundiais de diamante, que antes de serem lapidados são documentados dessa maneira, para depois, ao serem relapidados, são novamente documentados, para que, sendo pedras importantes, quem as compra já tem todo esse registro que tu chamas de ADN. Exatamente. E que já está perfeitamente documentado. Portanto, já é uma técnica que se faz hoje mesmo fora do âmbito dos museus. É uma coisa engraçada que também, a nível do património, isso também se faz com os monumentos, aquele com a estereofotogrametria, esse tipo de coisas, quando se consegue fotografar os monumentos, pedra a pedra quase, as linhas todas, para um dia, se aquilo for bombardeado, poder reconstruir, se quiserem, pedrinha a pedrinha, é extraordinário, consegue-se fazer isso com câmaras especiais que andam a fotografar aquilo tudo por dentro e por fora. Faz um manual como aos Legos, não é? Também. Exatamente. Agora estava a pensar numa coisa, outro país que está agora também muito em voga nestes dias, o Irão, que eu estive lá, Rui, é uma coisa extraordinária porque todas as joias importantes do tempo do Shah, dos persas, estão todas guardadas. Houve a Revolução Islâmica, o Shah já não governa desde 79, mas mesmo a Revolução sempre protegeram estas joias fabulosas no Museu Nacional das Joias, que é nos cofres, na cave do Banco Central, todas, desde as coroas com o Dayar-e, o Mar de Luz, um dos maiores diamantes rosas lapidados do mundo, os tronos feitos, o trono do pavão, a coroa da Faradiba e do Shah. É impressionante, não desapareceu uma pedra. É um dos destinos que eu quero visitar. Só que, enfim, uma coisa, eu acho que até o Tesouro tem estado fechado, não tem estado aberto ao público, penso eu, mas eu tenho alguns colegas de lá, onde estou à espera que os astros fiquem alinhados para que eu possa ir, mas que possa ir com um bocadinho mais de tempo e de liberdade para poder mexer, para poder ver, para poder estudar. Tem esta coroa de Shah Banu, por exemplo, que feito pelo Van Cleef & Arpels, que tu conheces,
que era da Faradiba, com um grande diamante rosa, o chamado Nur ul Ain. A croação, tu vais adorar isto. A croação ela que ainda está vive em Paris. Não sabia. E do Reza Pahlavi. Muitas daquelas peças que adornaram essa croação foram feitas pela Van Cleef & Arpels, que curiosamente não foram feitas em Paris, os ourives foram para Teherão. E foi lá que fizeram, lá. Foram lá que executaram, penso que foram 6 ou 7 meses. Parece aquela vontade que as pedras não saíssem lá. A Van Cleef, já agora curioso, fez uma réplica em materiais não preciosos dessa mesma coroa. Incrível, que é uma peça extraordinária. Muito bem, Rui Galopim de Carvalho, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa, até já. Tinha que piar fininho e fazer as coisas em condições, senão não tinha direito a iniciação nenhuma. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. As pessoas podem ser manipuladas e levadas a fazer coisas impensáveis. Episódio 5. No quarto do guru. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos a falar com o Rui Galopim de Carvalho, o nosso gemólogo preferido e de eleição, o escolhido para estar sempre aqui. Ele está muito contente, é óbvio, a falar concretamente hoje, um assunto triste, os roubos que acontecem nos museus, quando temos joias muito grandes e muito valiosas envolvidas. Mas, de facto, a propósito disso, nós falámos tu também tens uns bons verbetes do teu Gimpedia, quando falas concretamente no Ajuda Diamond, por exemplo, acho que é no verbete do famous, no teu Gimpedia, famosos. Então, na parte dos famosos, tens tudo o que são do mais importante que há, de joias importantes, de safiras, de esmeraldas. Já agora uma coisa, pedras semi-preciosas é uma coisa que já não existe essa classificação. Não. O semi-precioso caiu, não é? Usa-se ou precioso ou não precioso? Em linguagem formal não se usa, agora num vernáculo mais coloquial, mais descontraído, ou um ónix, entende-se, mas não faz sentido, porque é material precioso, são pedras que, sendo rochas, ou sendo minerais, ou material biogénico, distinguem-se dos outros por terem qualidades diferentes, e portanto são todas preciosas. E até do ponto de vista da narrativa comercial não faz sentido utilizar a palavra semi, em algo que se vai pedir. Eu percebo que é quando é para não dizer diamante ou safira ou esmeralda ou rubi, faz de conta, tudo o resto é quase... mas tem uma razão de ser, porque antigamente, se olharmos para as joias de coroa da Europa, nós vemos diamantes, rubis, safiras, esmeraldas e pérolas. Praticamente não vemos as outras. Sim. Elas não eram tidas como tão preciosas. Só que hoje em dia a forma de se ver a joalharia, de comprar e de vender a joalharia, já não é para uma elite muito, muito restrita de consumidores. Hoje em dia é um mercado massificado. E, portanto, é preciso arranjar material gemológico para a indústria de joalharia e, portanto, chama-se a tudo precioso. O diamante, portanto, é um conjunto de átomos de carbono, certo? É. Cristalizados, organizados de uma certa maneira. Sim. Como a grafite dos lápis, sempre aprendi isto. Igual. Só que com muita pressão e muito calor é que forma aquilo. É. Todos os diamantes que existem no mundo já estão formados? É um tema que eu adoro, porque só existe diamante à superfície onde nós vivemos, porque, primeira forma, como se diz na tropa, os átomos de carbono não gostam uns dos outros, detestam estar apertados, como nós não gostamos de estar no metro uns em cima dos outros, como muitos políticos também não se juntam, a não ser que haja circunstâncias muito particulares em que eles se obriguem a aliar, mas caso contrário não gostam. Sim. Portanto, a única forma dos carbonos se juntarem muito apertadinhos sobre a forma de diamantes é se tiverem muita pressão em cima. Essa pressão é mais do que pressão, a pressão e a temperatura acontece abaixo de 150 km de profundidade. Aí os átomos de carbono não têm outra hipótese, estão em equilíbrio se estiverem apertadinhos. Pronto. E portanto, eles quando vêm cá para cima, vêm transportados num vulcão muito rápido, são apenas algumas horas para fazer 150 km, o que é extraordinário em termos geológicos, e portanto os átomos não têm tempo para se reorganizar da forma de equilíbrio que tem à superfície, que é a grafite, em que
átomos de carbono estão distanciados, e como eles chegam cá acima, não tiveram tempo para se reorganizar e para se espaçar, ficaram cristalizados como diamantes. Exatamente. Portanto, dizemos até que o diamante é uma matéria metastável. Não é estável, porque os carbonos estão ali, mas não querem estar uns com os outros. Se nós lhes dermos energia suficiente, como por exemplo, se os aquecermos a 600, 700 graus em ambiente de oxigênio, eles entram em combustão, portanto, libertam-se logo. Está bem. E então o grafite é como se fosse um diamante derramado? Não, podemos dizer, olha, por exemplo, há no Norte da África, na Mauritânia, essas chaminés vulcânicas que em vez de terem diamante têm grafite, porque aí o transporte foi tão lento que deu tempo para eles se derramarem para tiveram jeito chega para lá. Exatamente, chega para lá. E portanto ficou uma rocha cheia de coisas negras sem valor, que serve para escrever. Já agora a palavra grafite tem a ver com o facto de se ter utilizado esse mineral para a grafia, para escrever, é a pedra de escrever. Nunca tinha pensado nisso. A grafite é a pedra com que se escreve. Muito bem. Portuguese Diamond. Há um diamante chamado Portuguese Diamond, ou é um corte ou o quê? Não tem nada a ver com portugueses, curiosamente. É engraçado. É uma das pedras é o maior diamante que está em exposição também no Museu de História Natural da Smithsonian em Washington. É um diamante que foi documentado nas primeiras décadas do século XX. Que não se faça ideia porque é que a palavra português ficou alocada ao diamante. Podíamos pensar, podia ser um diamante brasileiro. Não é sul-africano. Mas sendo um diamante africano, até podia ser de Angola, mas também não é um diamante angolano. Portanto, o chamar-se português para mim é um mistério que eu, mesmo falando com as pessoas do museu, eles não sabem porquê, mas porventura algum dia aparecerá algum documento que explica porque é que aquele diamante tem 127 quilates, já agora. Que é imenso. É imenso, é uma batata extraordinária. Em relação àqueles Cullinans, aqueles das joias da coroa imperial. Isso é mais pequeno. Há bocadinho falaste do diamante Le Région, ou que os ingleses chamam de Pitt Diamond, que está no Louvre, que está lá na coleção do Louvre, são 140 quilates. Este tem 127, que é de facto muitíssimo grande. Está a pensar podia ser, porque é que se chama português? Mas podia ser como a tanzanite, por exemplo, aquele português que descobriu... mas isso é outra história. Sim, a tanzanite, que é um mineral, não é? É um mineral, uma variedade do mineral com um nome assim mais esquisito, que se chama zoisite, que foi descoberta por um homem que nasceu em 1913 em Goa, portanto com passaporte português, que se chamava Manuel de Sousa. Com Z. Manuel de Sousa com Z. Mineiro e aventureiro em Goa, 1913. E descobriu, e foi ao perto do Kilimanjaro. Foi. Ele tem uma história de vida engraçada. Ele era alfaiate e decidiu depois ir para a África, como tantos indianos ugueses foram para a costa da África, uns cristãos, outros muçulmanos. Ele também foi nessas levas à procura de uma vida melhor, como alfaiate e também como aventureiro à procura de rubis, à procura do ouro, mas não encontrou nem rubis nem o ouro. Ele ia para o mato sem armas, sem nada, tanto que a alcunha dele era o Mad Manuel, o Manuel Maluco. O Louco Manuel, o Louco Manuel, que entretanto em 1967 é uma das pessoas envolvidas na descoberta desta pedra, que depois a Tiffany & Company, que já falámos daqui hoje, sim. O Henry Platt, que era o CEO da Tiffany na altura, decidiu adquirir quantidades significativas dessa pedra da Tanzânia, deu-lhe o nome de Tanzanite. Qual é a cor dela? É roxa violeta, é linda. Como parece se fosse uma ametista? É quase como se fosse uma... Há tanzanites que são mais para o azul, outras mais para o violeta, mas é entre ali o azul e o violeta. Ele comprou quase o exclusivo da produção. E deu o nome à pedra. A Tanzanite. Podia se ter chamado Manuelite, mas... Manuel Souzite. Manuel Souzite, mas ficou a Tanzanite. Há outro roubo que é incontornável, este roubo de 2002, do Museu de Haia. Nunca foram recuperadas também. Isto era uma exposição... Eu achava que a exposição chamava-se Joias da Coroa Portuguesa, mas tu acabaste de esclarecer que não. De diamantes, havia vários importadores. De diamantes. Vários países importaram joias. Sim. Nós importámos 7 joias maravilhosas do nosso tesouro, 7 joias históricas, incluindo, cá está, o tal diamante azul. Diamante azul excepcional do século XVIII. Não é azul, era incolor. Ele tinha é um diamante muito grande, 138 quilates e meio.
que ainda era meio um irmão gêmeo, mas em grande, daquele que o Palácio da Ajuda ainda tem e que eu, com alguma ousadia, no Museu do Tesouro Real, lhe chamei para o meu livro de Ajuda Diamond. No fundo era uma forma de promover o nosso Palácio da Ajuda junto dos meus leitores. Outro diamante rosa muito raro também desapareceu neste roubo da Haia. Um diamante rosa, não? Não. Mas um colchete com um diamante em bruto, é possível isto existe ou não? Um castão de Bengala. Castão de Bengala, do José, acho que era essa. Feito também pela mesma oficina que fez a Caixa de Rapé, que tinha um diamante também bastante grande, com um tom ligeiramente amarelado. Este roubo tremendo foi o valor estimado, ultrapassava 100 milhões de euros. O prejuízo foi sobretudo histórico e simbólico, é óbvio. Este dinheiro foi muito usado depois, o seguro pagou isto, que foi muito usado na construção, na construção do Museu do Tesouro Real. Sim, isso é público. Ao menos ajudou nisso. A totalidade dessa verba foi uma das verbas que entrou no financiamento do novo Museu do Tesouro Real. Ainda bem. E tu, curiosamente, estiveste lá neste Museu da Haia há pouco tempo. Há pouco tempo, 2-3 semanas estive lá. E viste as condições? Vi. Porque nem sequer é um museu assim de grande escala e grande dimensão. Não, é um museu municipal, muito interessante, porque tem coleções de história natural, como animais taxidermados, ou seja, empalhados. Sim. Tem uma belíssima coleção de chapéus, que é a exposição temporária que lá está, é de ornamentos de tocado e de cabeça. Okay. Tem exposições, parecem exposições até do Museu da Ciência ou do nosso Ciência Viva. Sim. Então é um museu em que as escolas... É um museu que serve muito à comunidade educativa de Haia, local. Não é um museu de artes decorativas, não é um museu de história natural, é mais um museu das ciências em geral, e que ajuda os professores a ensinarem conceitos da biologia, da química, da geografia, etc. aos alunos. Tu conhecias estas peças uma por uma, não conhecias muito bem, Rui? Mal, mas conheci, sim, tive com elas antes delas irem. Nunca mais vai acontecer isso, que agora no Museu do Tesouro Real tu conheces bem as 22 mil joias, tiveste com todas na mão, todas. Tive com todas, aí tive 6 meses dentro de um buraco em Lisboa, numa cave funda, com um odor... Foi da Casa da Moeda, hoje em dia já se pode dizer que foi na Casa da Moeda em Lisboa. A estudar todas as peças que constam da coleção do... Diz que era 22 mil. 22 mil documentadas. Mas tu consegues, por exemplo, uma joia, um castão ou um punho de uma espada, não tens que desmontar, consegues estudá-las como deve ser, incrustadas como estão? Eu bem pedi tantas vezes para desmontarem as pedras para eu poder ver a parte de trás, porque a parte de trás é muito valiosa, muito, mas não tive sorte nenhuma. Mas consegues, tens aparelhos que mandam luz ou mandam raios ou qualquer coisa para poder estudar bem? Sim, há vários tipos de métodos indiretos de observar as pedras. Okay. O microscópio, a ampliação é talvez dos mais poderosos, porque revela muita coisa. Mas há peças que não podes pôr no microscópio ou consegues o microscópio é articulado, portanto, então há maneira de conseguir ampliar. E também há outro tipo de técnicas que nos permite olhar para as pedras. Agora, ver a parte de trás, que é muito valioso do ponto de vista da recolha de informação, isso não. Não foi possível. Em alguns casos, sim. Houve um ou outro caso em que caiu uma pedra, que eu lembro-me que as pessoas da conservação e restauro ficaram, caiu uma pedra, e eu estava contente. Quer dizer que soltou-se. Deixe-me estudar, por favor. Sim, e eu até dizia, não, juro que não fui eu, juro que não fui eu que tirei. Porque, de facto, aí o ter a pedra solta permite documentar a altura, a medir com rigor, pesar com rigor, há muito mais informação que se pode tirar. Os quilates, ou carats em inglês, é só o peso, é o peso do diamante. Sim. Não está a ver com tamanho, com dimensão, com largura, com altura, com... Quilates é sempre mais peso, quilates, maior dimensão, porque tem a ver com a densidade ou com o peso específico do material. Neste roubo do Louvre, uma das coisas que se recuperou foi a coroa imperial que deixaram cair à saída, por qualquer razão, estava caída, um bocadinho amolgada. Aquela coroa de ouro, sim. Aquela coroa de ouro, tem 1.300 diamantes, é uma coisa... Sim, muito pequenininhos. Ok, e 56 esmeraldas, uma coisa... As esmeraldas, houve um artigo científico sobre essas esmeraldas há muito pouco tempo. Há uma coisa que eles deixaram cair, por qualquer razão. Eles, à medida que isso foi filmado, à medida que estavam a roubar, estavam a pôr dentro de uma sacola que eles tinham à cintura, e havia uma conservadora que dizia, uma como tu, a francesa, a Rui Galopin francesa, é uma mulher, especialista em joias, e que dizia, isto é uma coisa que nunca se faz, porque são diamantes, juntaram com outros diamantes, os diamantes nunca se podem não podem ser amolgados e encostados, porque partem-se uns aos outros. Podem-se riscar, sim, depende da violência com que se fizer, podem-se riscar. Então, os ladrões não vão ter esse cuidado, com certeza, para separá-las com um feltro. Não, com certeza que não. Estamos em Viena, 2003, no ano a seguir ao nosso roubo de Haia, na Kunsthistorisches Museum, em Veneza. Houve um roubo extraordinário, mas só
de uma obra que teve 3 anos desaparecida, só apareceu em 2006, enterrada numa floresta austríaca, este saleiro, o saleiro do Benvenuto Cellini, que é um dos ourives mais renascentistas, mais famosos do mundo. Do Renascimento. Sim, ele também há estátuas no Vaticano, há uma estátua muito conhecida do Parseus. Parseus é aquele personagem, exatamente, que cortou a cabeça da Medusa. Exatamente. Curiosamente, os corais, a mitologia do coral tem muito a ver com essa personagem. Há a estátua dele feita pelo Cellini. Portanto, ele era um escultor que tanto fazia grande escala em escultura como micro escala ou pequena escala em joalharia. E esse saleiro é um saleiro que era um marco da ourivesaria europeia quinhentista. Em ouro maciço e esmaltes. E que é impossível valorizar aquela peça porque tem um valor artístico, patrimonial e cultural imenso. A peça foi subtraída quando o museu estava em obras, portanto também é sempre uma situação de risco. Aproveitou os andames, exatamente. Quebrou uma janela, saiu sem ser detectado. E depois, enfim, as polícias de investigação são sempre muito, muito eficazes e muito boas. Conseguiram que a peça, ou conseguiram chegar à comunicação com os meliantes, e para que eles provassem que tinham a peça, mandaram uma prova de vida. E a prova de vida era um tridente da peça. Portanto, ou seja, uma das partes... que tinha figuras do mar e da terra, estavam esculpidas. Portanto, essa história... Por essa peça que perceberam que era aquela mesmo. Depois aprenderam o autor do crime. Depois o resto é história. Desbocar. O resto é história, que também é um programa desta casa. Exato, muito bom. E muito visto, dos mais vistos, dos mais ouvidos. Não, o mais ouvido é o Contracorrente. É, o mais? É. Não sei, talvez é possível que sim. Eu sou muito bem informado. Pois, e és assinante, o que é muitíssimo importante, fica aqui este apelo. Muito bem, em 2003, o Diamond Center, temos aí em Antuérpia, alguns foram recuperados, o quê? Milhões em diamantes, centenas de cofres, aí entraram pelo Diamond Center, que são uma espécie de banco, tem cofres e cofres e cofres individuais. É um filme. Levaram entre 100 e 500 milhões de dólares em diamantes. O crime só foi descoberto na segunda-feira seguinte, porque foi no fim de semana, apanharam o fim de semana, mas há um filme sobre este roubo. Há um filme. O roubo do Diamond Center em Antuérpia. Há um outro que não se chegou a consumar, que foi em Londres, no Millennium Dome. Já sei, dá concertos. Em que a De Beers, que é aquela grande joalheiro consórcio, também, que também faz joias, sim, mas é o grande mineiro, que tinha lá um diamante muito importante de 200 e tal quilates, e tinha também uma coleção de diamantes azuis muito raros em exposição, e houve um conjunto de pessoas que quiseram executar o roubo, mas a polícia de alguma maneira conseguiu perceber. Eu não vou revelar muito porque o documentário penso que está no Netflix ou na Prime, não me recordo. E conseguiram apanhá-los no dia em que eles foram efetuar o roubo. Já estavam à espera há 20 anos. Já estavam à espera deles, portanto, aí não conseguiram porque a polícia conseguiu antecipar-se. Antecipar-se, boa. Em 2017 há aqui este Bode Museum em Berlim. Sim, a moeda de 100 quilos. Uma moeda de 100 quilos, é impressionante. 99,999% de pureza, avaliada em 4 milhões de euros. Era chamada a Big Maple Leaf, uma moeda canadiana, em ouro maciço. Tal e qual. E, portanto, aqui fala-se um bocadinho quando houve este roubo, houve uns artigos sobre o risco de destruição irreversível, cá está. Aquilo para os ladrões é ouro, portanto, de certeza que derretiram aquilo e... Eu não sei, não fui verificar a quanto é que o ouro está hoje, mas o ouro estava 120, subiu, entretanto, não é? Ou 110, 120, 130 euros por grama, portanto 1 quilo são 120 mil, 100 quilos é fazer as contas. Meu Deus. Fazer as contas é não perguntar ao António Guterres, que eles se calhar vai se atrapalhar. Pensávamos no mesmo. Não, mas é verdade, é uma fortuna. E, portanto, para os ladrões, cá está. Não querem lá saber do valor simbólico desta moeda canadiana, com 100 quilos, pronto. Esta Grunes Gewölbe, em Dresden, também houve tinha uma exposição enorme com dezenas de joias. Continua. Saxónicas, estamos a falar em 2019, o ano em que apareceu esta rádio. 31 foram recuperadas. Sim. Há 2 e 3 anos. Aqui foi reaberta a exposição, portanto foi reaberta com vitrinas reforçadas, com a segurança reforçada. Aquilo é um tesouro que pertence à comunidade local, porque eram os tesouros dos príncipes eletores da Saxónia, que durante séculos enriqueceram aquela coleção, que de artes decorativas é, porventura, das mais ricas na Europa. É muito interessante, numa cidade que, aliás, foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, mas o tesouro teve todo resguardado e, enfim, agora está outra vez ao público. Muito bem. Estou a lembrar aqui, por exemplo, também falámos já do Museu do Louvre, nesta em Drenthe Museum, em Assen, norte nos Países Baixos, nunca foram recuperados também, em janeiro de 25,
As peças da Roménia, não é? De ouro. Exatamente. Sim. Os objetos de Não, Dácia, nunca foram Reino de Ouro e de recuperados. Prata, aqui os ladrões explodiram a porta, não fizeram coisa por menos, explodiram a porta do museu e roubaram artefactos de um valor histórico inestimável, não é? Um elmo com 2500 anos, às vezes nem sequer era em ouro, eram coisas muito históricas e muito importantes. Do Museu de História Natural de Paris também, o ano passado aconteceu também este roubo. É um museu que eu também com reverbadoras e maciços. Que eu recomendo toda a gente a visitar. Agora Várias tem menos algumas pepitas de ouro, mas tinha algumas bastante significativas. 6 quilos no total desapareceram. Para quem quiser aprender os fundamentos da mineralogia, é um dos museus mais pedagógicos que eu conheço. Está muito bem montado, a pessoa sai de lá a aprender alguns dos conceitos fundamentais e de facto tinha uma vitrine com elementos nativos, prata, ouro, platina. E depois ouro da Bolívia, da Rússia, da Califórnia, da Austrália, de valor científico e patrimonial também. Claro, incalculável. Também já apanharam algumas das pessoas. Aqui depois daquele do Louvre, poucas horas depois, houve outro museu, o Museu de Lumière, de Denis Diderot, em Londres. Roubaram as moedas. Roubaram 2.000 moedas de ouro e prata, é impressionante. Também que desapareceram. A intrusão também já foi descoberta 2 dias depois. As pessoas achavam que já nada podia acontecer. Há quem diga que estes roubos às vezes são também um ataque contra o regime para ser falado e para ser falado pelas piores razões. Eu tento não especular, mas que são facadas na cultura e naquilo que me diz que me é muito caro, que é o ter um local aberto ao público onde todas as pessoas, a comunidade, consegue ir ver objetos, aprender sobre eles e aprender sobre a sua história. Tu fazes visitas destas ainda, Rui? Vamos acabar, nosso tempo já passou. Sim, faço algumas. Mas de vez em quando tens alguma coisa agendada para os próximos tempos? Cá não, cá em Portugal não. Mas faz muito lá fora também, em congressos e coisas assim, não é? E fazer isso e mas aí as visitas que eu costumo fazer com as pessoas que depois me querem acompanhar são focadas fundamentalmente nos materiais. É um olhar diferente, sim, é um olhar diferente, com base nos objetos e com base nas rotas comerciais, com base na história, olhar para os objetos na perspectiva dos materiais que os compõem. Como sempre, uma conversa brilhante esta. Rui, quando é que as pessoas podem te seguir? Já acabou. Quando é que as pessoas te podem seguir? Diz-me o teu site. É ruigalpim.com, mas eu tenho muita presença nas redes sociais. Portugal Gemas, por exemplo. Eu tenho, por acaso, mais seguidores que alguns dos candidatos à presidência da República. Mas... falar disso. Mas é normal, estás cá há mais tempo. Estás cá há mais tempo. Sim, estou cá há mais tempo, mas ainda não sou candidato. Não és candidato, mas és convidado. O único convidado que não é extra. O Rui Galpim Carvalho, muito obrigado por teres vindo, Rui. Marcamos uma próxima conversa para falar de tartaruga, do Congresso de Novembro, as coisas todas. Gosto muito de falar sobre esta paixão. Bem-ajas, bom ano. Obrigado, igualmente. Obrigado.